Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lentes e História, um podcast direcionado para o ramo óptico. Hoje eu estou com um convidado especial aqui, que é o William Santos. Ele é proprietário do laboratório UPLab aqui de Curitiba, um laboratório muito conceituado aqui na região. E a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças do ramo óptico e como isso impacta no nosso dia a dia. William, quero te agradecer por você estar aqui hoje e queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho como que você chegou no ramo óptico. Oi, Sheila. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, tá? Prazer estar aqui com você, falando desse ramo que a gente adora, né? Que tem coisas incríveis aí que a gente tem feito. Bom, eu comecei minha carreira no ramo óptico em 1996. Eu trabalhava com lente de contato, né? Então, naquela época ainda existiam as lentes eram muito vendáveis, né? As lentes de uso diário, né? De uso prolongado. Não tinha um mercado tão vasto assim com lente descartável como é hoje, né? Então, nessa época, eu tinha alguns clientes e trabalhava no estado do Paraná e Santa Catarina com lente de contato. Depois, em 2001, eu recebi uma proposta de uma multinacional, daí para trabalhar com lente de óculos, né? Começar um trabalho diferente. E aí trabalhava aqui em Curitiba, visitando médicos, visitando óticas, né? E o trabalho começou a se desenvolver. Eu fiquei 16 anos nessa empresa e, por último, meu último cargo lá era de gerente nacional, né? Então, eu trabalhava já no Rio de Janeiro, mas viajei o Brasil inteiro para essa companhia, né? Fico muito feliz pela trajetória que eu tive lá, foram grandes conquistas, tá? Após isso, eu, ainda trabalhando nessa companhia, ela lançou uma segunda linha de lentes e eu vi uma oportunidade de começar um negócio em Curitiba trabalhando com essa lente de segunda linha, não, trabalhando com essa segunda linha de lente da empresa, tá? E aí a gente iniciou como distribuidor, então eu comprava dessa companhia e revendia. E isso ficou por 2 anos, até que eu comecei a comprar gerador, comprar o maquinário todo e tal. Quando eu tinha 2 anos, aí essa companhia, ela rompeu o contrato, né? Não liberou mais a distribuição. E aí começou um projeto independente com a lente autofocus, né? Que é de propriedade do Laboratório Pilave, né? E após isso, a gente está aí já, vai completar 8 anos, né, de laboratório, então a trajetória até agora foi assim, né? Nossa, muito bom. 8 anos já, né? Não E parece tanto parece que foi tempo. ontem, né? Mas já são 8 anos e no total já, eu comecei em 96, vão completar 30 anos aí, né, no ramo óptico, já no ano que vem, aí, tá bem perto. Nossa, que legal. Eu também comecei, né, como estagiária com 15 anos no ramo óptico, então já estou há 24 anos e a gente sempre fala, né, quando a gente se identifica, ou a gente ama ou a gente odeia, né, porque Sim, muita gente acha difícil o ramo, mas quem ama fica por muitos e muitos anos ou nunca sai dele, né? sim, verdade. E deixa eu te perguntar também, o setor óptico ele tem passado por muitas mudanças recentes. Quais você considera assim, as mais significativas e como elas têm impactado assim até no teu setor como laboratório ou o que você observa ali nas óticas? Então, Sheila, eu acho que uma, assim, muito visível é a do digital, né? Então, o digital, ele entra na nossa vida, na construção de uma lente dentro do laboratório, ele entra no tipo de publicidade que você faz hoje, né? E, enfim, dentro do teu negócio, na gestão do teu negócio, você também entra com o digital. Eu acho que isso é uma coisa que tem mudado. Na forma de vender, por exemplo, né? Hoje, você apresenta as lentes através de métodos digitais, como o VisioLens, o Hybrid, o iVision, equipamentos que nos ajudam a fazer o cliente entender o que de fato acontece com algo que é intangível, né? Transparente, tem grau. Então, para que essa venda aconteça de uma maneira mais interessante para o cliente, para que ele consiga compreender melhor as lentes, né? E outra mudança que eu vejo muito importante é a do crescimento do produto independente dentro do mercado, né? Porque o ótico, o dono de ótica principalmente, tem percebido, né, que ele precisa ter margem melhor para poder custear os custos fixos dele, enfim, tudo aquilo que gera custo ali dentro do negócio dele. Então, hoje você tem alta tecnologia disponível, quer dizer, você tem desenhos de lentes que antigamente eram muito caros para você poder ter, a preços muito mais acessíveis, né, para o consumidor e, enfim, com margens interessantes para os lojistas também. Então, essas três mudanças, assim, eu acho que são bem significativas hoje dentro do mercado óptico.
Sim, esses equipamentos, né, eu acho que realmente ajuda muito a gente tá explicando para o cliente, porque eu sempre falei, gente, quem vende óculos vende qualquer coisa, porque a gente está vendendo uma coisa que a pessoa não está vendo fora a armação. Ela não sabe como que vai ser a lente dela, se ela vai se acostumar, se ela não vai. Às vezes ela não está entendendo o que a gente está explicando. E antigamente, né, quando eu comecei, também não tinha nada para mostrar. Tinha que desenhar num papel ou É nada, ou só verdade. falar. Isso. Então, essa tecnologia eu acho que realmente ajuda muito hoje o nosso cliente conseguir entender o que ele está comprando, o que ele está levando, como que vai ser o sistema da lente, como serão os tratamentos. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Sim, E sim. a questão também que antes as pessoas não queriam usar o óculos, né? Todo mundo falava, entrava na ótica falando assim, eu tenho que usar, mas eu não quero. Então, era mais difícil ainda a venda, porque você tinha que vender uma coisa que a pessoa não quer. Isso. E quando você vai comprar uma roupa, um calçado, você acha, gostei, achei bonito, eu quero levar. E o óculos antes não tinha isso. Então, eu vejo muito essa mudança, né? Que hoje também está mais pro lado ali da moda, da estética. Muitas pessoas que até usam óculos sem precisar, não tem grau, mas só realmente por estilo. Então, isso também vem ajudado ali a gente no dia a dia, né? Sim, até o visagismo, por exemplo, hoje já é digital, né? Então você tem Sim, muita coisa ali que você consegue apresentar de forma digital para o seu cliente. Então o digital é muito forte hoje dentro do ramo óptico, né? isso mesmo. Uhum. E você tem, assim, alguma tecnologia que vocês vão lançar a partir agora da Feira Ótica, que vai ter em abril, ou já é essas tecnologias que vocês já lançaram? Então, a gente já está iniciando o ano com novas tecnologias, né? Por exemplo, a Mil Protect é um produto que a gente está lançando agora, que é uma lente de controle de miopia, né? É, mas o lançamento oficial está agora para a biótica realmente, né? A partir do mês de abril e no Congresso Soblec. O que acontece é que, assim, a gente tem um fornecedor que tem sede na Europa, né? E ele estava realizando um estudo científico em Israel, certo? Hum, E lá foram testados esse produto em várias crianças e a gente conseguiu uma melhora, quer dizer, uma estabilização da miopia em cerca de 40% das crianças que testaram, né? Então, o MioProtect, ele trabalha também com a tecnologia de focos, mas é muito interessante porque é fabricado em freeform, então não existe nenhum grande produto como é a lente de controle de miopia MioProtect que seja fabricado em freeform hoje no Brasil. Então, significa muito mais rapidez no processo de produção da lente e também a possibilidade de você construir dioptrias mais altas, com astigmatismo até de -8, por exemplo, né? Então, nossa. é um produto bem interessante e tem também a lente IA, que vamos estar lançando ainda no decorrer do ano, que é uma tecnologia também diferenciada que vamos ter muito em breve aí, já vamos Nossa, falar que mais dela, legal. tá Olha, bom? gente, tá cheio de novidade. E para quem não é do ramo óptico e também está assistindo, está ouvindo a gente, essas lentes de controle de miopia vieram agora porque a gente está vendo que está tendo um avanço muito grande, né? Principalmente na parte das crianças, por causa do uso excessivo de equipamentos eletrônicos, né? Então, o que a gente também sempre orienta é que, pelo menos até uns 7 anos, que a criança não fique muitas horas, né? Assim, o certo seria nada, né? Mas vamos colocar ali 1 hora por dia, porque isso prejudica muito. Quando a criança fica olhando muito próximo, o cérebro entende que esse campo é o mais importante e ela quase não usa o campo de longe. Então, a tendência é o globo ocular se ajustar, ele vai crescer mais do que o devido para poder ter uma imagem boa de perto. E isso que gera miopia. Então, essas lentes estão vindo para ajudar. Mas se a gente também puder evitar, né, que as crianças passem por essa situação, porque no caso está gerando um grau que às vezes nem não seria necessário, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito. E outra orientação importante é que os pais que têm criança pequena têm que levar para fazer exame visual. Na verdade, ali, a partir dos 9 meses, todo ano você tem que levar. Porque a criança não sabe dizer como ela está enxergando, né? Existem casos de ambliopia, por exemplo. O que é isso? Quando a criança enxerga muito bem de um olho, mas no outro olho tem um grau alto. E aí ela faz tudo normal, ela anda normal, ela não cai, ela estuda normal, mas ela não sabe como é enxergar de outra forma, Sim. né? Então, quando é feito o exame, que é identificado essas situações. Então, por mais que seu filho não reclame, não fale nada, pelo menos uma vez ao ano tem que levar para fazer um exame. Então, essa questão que a gente está vendo muito, né, William, das crianças tendo que usar óculos e às vezes sem necessidade. Sim, então a estimativa é que até 2050, 50% da população seja míope.
né? Justamente por quê? Porque a criança fica muito indoor, né? Ela não tem mais brincado, ela não tem saído, né, de dentro de casa. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Nós, como os pais, né, temos que olhar para esse lado aí também, né? Isso é Fazer a nossa verdade. parte. Então, crianças têm que brincar mais, procurem colocar em atividades extra, né, fora da escola ali, um futebol, uma dança, alguma coisa que interesse a criança, porque naquele momento ela vai estar fazendo essa atividade, então já é menos tempo que ela vai estar ali na tecnologia, final de semana, passear em parques, lugares abertos, né, que a criança realmente não fique. E não só a criança, mas todos nós, né? Às vezes a gente trabalha ali o dia inteiro no computador, aí chega em casa, tá no celular, na hora do almoço tá no celular. Então, se você parar para pensar, a gente quase nunca olha para longe. A gente olha sempre muito perto. E o prejuízo cada vez vai ficando maior, né? Ainda bem que tem as tecnologias para nos Isso aí. ajudar, né? Estamos ajudando a cuidar. Isso mesmo. E quais são os desafios assim que você acha que o laboratório óptico enfrenta hoje, que você acha assim que é o mais complicado ali no teu dia a dia? Então, eu acho que o grande desafio para o laboratório hoje seria a mudança da indústria para o 4.0, né, Shirley? Então, o que acontece? A automação é uma coisa muito presente dentro da indústria. E o que acontece hoje em dia é que nós já temos os equipamentos todos freeform, já temos uma forma de trabalhar diferente do que a maioria dos laboratórios, porém, quanto mais você automatiza o teu serviço, mais rápido você consegue entregar, mais qualidade você tem, porque você não depende de uma mão de obra específica para fazer isso, né? Uhum. A mão de obra é um grande desafio, as empresas de RH estão investindo muito pesado nisso, principalmente olhando para o ramo óptico para que a gente consiga ter mais treinamento nesse sentido, conseguir evoluir mais, né? Mas a indústria em si é isso, custo muito alto para o investimento de uma automação, né? E uma necessidade muito grande de acelerar esse processo, assim, para que a gente consiga entregar cada vez com mais precisão e mais rapidez. Sim, eu acho que esse desafio, né, que até as óticas passam muito, né, os donos de óticas que estão me escutando vão poder confirmar. É difícil da gente conseguir a mão de obra, né, como a gente falou, não é um ramo fácil, porque tem muitos detalhes, muitas informações que a pessoa tem que saber para poder orientar o cliente, para fazer um pedido de uma lente, para não pedir a lente errada. Então, são muitos detalhes, não é só vender. Né? Eu estou vendendo uma roupa. O cliente gostou, experimentou, deu certo, tá ótimo. O óculos não, tem as medidas que a gente tem que tirar, tem toda essa orientação que a gente faz para o cliente. Então, eu acho que realmente é um desafio, não só para o laboratório, mas para as óticas também, ter realmente várias pessoas ali para a gente estar contratando, né? E que queiram ficar também, né, no ramo. Porque às vezes a pessoa entra, acha difícil e já sai também. Isso acontece bastante também, né? É verdade. Então, a gente, por exemplo, hoje tem, né, consultoria de RH, a gente implantou isso dentro da empresa justamente para que a gente possa evoluir mais nesse sentido. Mas, paralelamente, sempre de olho, né, na indústria 4.0, que é da Sim. automação. Sim, eu acho que essa é uma alternativa que todas as empresas, né, Uhum. estão migrando para isso, porque realmente, como você falou, a rapidez, a qualidade, né, é muito grande, porque hoje você deixa uma máquina operando ali 24 horas e ok, né? Sim. Então, acaba ficando mais fácil também, né? E para os donos de ótica que estão ouvindo, qual a importância de ter uma boa parceria com o laboratório óptico, construir essa relação eficaz com o laboratório? Essa pergunta é muito interessante, Shirley. Eu percebo que o dono de ótica ele precisa compreender melhor o que é a cadeia de suplementos dele, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que a gente não consegue ter na armação do óculos uma margem que seja interessante como é a da lente, né? Então, sendo a lente o produto que a ótica vende, que gera o maior caixa dentro da loja, ou seja, a maior margem para o negócio que tá acontecendo ali na ótica, o dono de ótica precisa construir uma relação com o laboratório que entenda ao lado dele, né? Vou te citar um exemplo. Logo quando eu tomei a iniciativa de abrir o OpLab, né? Eu sentei com um dono de ótica nas minhas viagens pelo Brasil e ele me deu uma dica que eu achei a mais fantástica de todas, né? E disso surgiu o OpLab. Ele falou para mim, ele me apresentou todos os custos fixos dele, né? Tudo aquilo que ele tinha que pagar ali por mês, loja em shopping e tal, custo altíssimo. E me apresentou também qual é o markup que ele precisava ter para poder custear os custos dele, né?
E aí, aquilo me veio na cabeça e eu comecei a fazer conta, porque como eu trabalhava na indústria, eu sabia custos de produção, de bloco, de lente, e falei assim, poxa, eu consigo dar para esse cliente a margem que ele precisa para que o negócio dele avance, cresça cada vez mais. E, de certa forma, fidelizar ele comigo uma vez que eu consiga trazer isso. E foi isso que aconteceu. Quando eu montei o UpLab, eu sempre usei uma frase, né, como frase principal e cito ela novamente aqui, né? Qual que é a nosso principal objetivo? Oferecer lentes de qualidade, com um custo interessante para o consumidor final, mas principalmente que gerem margem para o lojista, né? Então, você poder entregar uma lente que tem alta tecnologia, onde o cliente não vai se assustar, porque tudo que é da linha do meu laboratório, por exemplo, é 20% a menos do que na concorrência, né? A gente procura colocar isso como regra sempre. E que, ao mesmo tempo, você está vendendo mais barato e você está lucrando com isso, eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, o que eu tenho para dizer para o dono de ótica é isso. Ele precisa olhar para esse lado, né, que é o da administração do negócio dele, e poder aproveitar mais da margem que o produto oferece, né? Então, o laboratório que enxerga isso, que vê no cliente dele, que você quer ajudar o seu cliente, né, a poder crescer, é um laboratório que pensa no cliente. Se o laboratório que está atendendo essa loja, o cliente não sente isso dele, é melhor ele trocar de laboratório. É verdade. Eu vejo muito isso, né? Eu sou mentora de donos de ótica, né? Eu faço toda a parte de treinamentos também. Agora eu tô com um produto novo, né? Um infoproduto, aonde eu faço toda essa orientação. Então eu já tô com uma turma de alunos, aonde a gente faz várias orientações. E o que eu chamo até de salvadores do ramo óptico. Eu falei, gente, a gente tem que transformar o nosso ramo óptico a ser saudável como era antes, né? Porque hoje a gente vê que abriu muitas óticas com pessoas que não têm um treinamento adequado. Então, às vezes, trabalharam pouco tempo em alguma ótica e já decidiram abrir ou assumiram a ótica de alguém, mas não era do ramo. E, infelizmente, eles acham que só colocar um preço muito barato ele vai conseguir vender. Mas não é assim. A gente tem que entender dos produtos, a gente tem que entender do cliente, a gente tem que oferecer o que realmente vai se adequar para aquele cliente. Então, não é só vender barato. Então, além disso que você comentou, que muitos donos de ótica não fazem e às vezes nem sabem fazer, é analisar os custos. Então, eu comprei um produto por 50, vou vender por 100, estou lucrando 100%. Não é assim. Quando você vai fazer a conta de todas as despesas que você tem, às vezes você está levando prejuízo naquele produto. E quanto mais você vende ele, mais prejuízo você está tendo. Sim. E às vezes o dono de ótica fala, meu Deus, mas eu vendo e eu não vejo dinheiro. É porque não está sendo feitos os cálculos. Então, eu oriento isso a todos os donos de ótica. Não adianta vender coisa só barata para conseguir vender. Você tem que se especializar, você tem que treinar a sua equipe para eles terem argumentos e ajudar realmente o cliente, porque eu acho que tem que ser um ganha-ganha. Não adianta só eu quero lucrar e eu vou vender qualquer coisa para o meu cliente. Não, o meu cliente tem que ter um produto bom, estar satisfeito, estar enxergando bem, estar com uma armação adequada, de qualidade, e automaticamente também a gente vai ter o lucro necessário para poder manter o negócio. Sim, é isso mesmo. É a minha forma de ver. Coisa que eu queria te perguntar, William, qual que foi a maior mudança assim, que você vivenciou no setor óptico ao longo desses anos? Assim, alguma coisa, de repente, que te marcou, que você acha assim, que foi realmente esse divisor de águas? Olha, Shirley, sem dúvida nenhuma, nesses quase 30 anos, foi o advento do Freeform, né? Porque até então, a forma que você tinha de você fabricar uma lente era muito artesanal, né? Você tinha muitos processos manuais para que você conseguisse ter uma lente. E ainda assim, no processo final, você não tinha um produto que saía com qualidade, né? Então, quando isso começou no mercado, até a gente entender, né, o que de fato era isso, né? Poxa, mas é um diamante que vai esculpir uma lente, como é que vai ser isso, né? Agora é um software que comanda o processo, não é mais a gente que faz um cálculo matemático ali e tal. Então, tudo isso foi muito difícil para assimilar, para você poder divulgar na tua visita para a loja, para que o consumidor final pudesse entender, para que o especialista óptico entendesse de modo geral o que é o Freeform. E aí, todos os laboratórios tiveram que se adequar a isso, né?
grande parte deles ainda não se adequaram, né? A gente já vem de uma geração que já iniciou com equipamento freeform, então não teve que passar por essa mudança. Mas, na época, eu vendia bloco, né, Sheila? Eu saía e todo mundo comprava. Então, hoje em dia, não existe mais essa venda do bloco, né? Sim. Existe a lente já pronta, fabricada ali, personalização, né? Então, poxa, mas o cara vai fazer uma lente na máquina dele personalizada, de acordo com as minhas medidas? Sim, isso tudo se tornou possível, né? E a gente está falando de uma coisa que já está aí, né, pelo menos assim no Brasil, há mais de 15 anos e que vem crescendo muito e cada vez com novidades maiores. Tal. Então, eu acho que essa mudança, assim, no meu ponto de vista, foi a maior. Sim. Eu também considerei isso, assim, que realmente veio esse boom de tecnologia e eu acho que é importante, como tudo, né, está evoluindo, então celular, televisão, equipamentos eletrônicos, e ainda bem que o óculos evoluiu, porque a gente precisa dele para enxergar. O nosso óculos é o nosso segundo olho, né? Então, até você que é ouvinte, que não é do ramo, é muito importante você se preocupar com a qualidade da sua lente, porque a gente vê também muitos clientes querendo só o mais barato. Não, eu quero só mais barato porque é só um óculos mesmo. O óculos é o seu segundo olho. Então, tem que ser uma lente de qualidade, tem que ser uma lente que te atenda, tem que ser uma armação, de repente, antialérgica, algo que não vai te prejudicar. E fora que a primeira coisa que todo mundo faz quando vai conversar com a gente é olhar para o nosso rosto, né? Então, às vezes, a gente vê aí na rua o pessoal com óculos com fita isolante, e às vezes está bem vestido, né? Então, assim, tem que mudar um pouquinho esse pensamento, né? Passar a olhar para o óculos como realmente um produto de saúde, né? Então, por exemplo, você não compra um remédio em qualquer lugar, numa quitanda ou qualquer banquinha da esquina, porque é um produto de saúde. Então, o cliente final tem que começar também a ter um pouco mais de consciência, porque hoje também a nossa tecnologia está aí, é só pesquisar aí na internet, e ver que os produtos de qualidade vão fazer bem para ele. E um produto de má qualidade pode prejudicar ele, como a questão também das lentes de sol. A gente vê ainda, né, com toda essa informação, muita gente comprando óculos de sol de camelô, pessoal que passa com aqueles isopor na praia, às vezes de sites que você não tem certeza se tem a qualidade. E eu quero explicar agora para o pessoal o que acontece, o porquê você não deve usar esse óculos de má qualidade. Quando a gente está na sombra, essa bolinha preta do olho, que é a pupila, ela dilata, ela fica maior para você enxergar melhor, porque está escuro. Quando você vai para o sol sem óculos, ela fica pequenininha, para evitar o excesso de luz. Então, é uma defesa do nosso organismo. Quando você coloca um óculos de sol, o teu organismo vai entender que você está na sombra e a pupila vai ficar grande. Se o óculos não tem proteção, esses raios solares vão entrar com maior intensidade para o seu olho, causando vários problemas oculares ao longo do tempo, né? Então, pode dar problemas sérios. Então, de repente, você não teria uma doença ocular e você está gerando essa doença ocular devido a esse tipo de óculos. Muita gente fala, não, é rapidinho. É só aqui na praia. Pior ainda, né? Na praia, porque tem o reflexo da água, da areia. Então, a intensidade solar é enorme, né? Então, é isso que acontece dentro do olho. E voltando às crianças, também não comprar óculos de sol de qualquer lojinha. É só porque ele quer ali. Não, óculos não é brinquedo. É melhor não usar nada do que usar um óculos de má qualidade. Né? Então, isso a gente tem visto muito também hoje em dia, né, William? Sim, sem dúvida. Eu acho que os pais têm que estar alerta a isso, porque quando você está comprando um óculos de um camelô, por exemplo, está lá um selo dizendo que tem proteção UV, mas nada garante que tem, né? Então, o consumidor ele tem que ir na ótica, tem que ter informação verdadeira e invista em lentes, seja solares ou incolores, que tenha sempre proteção ultravioleta. Sim, sim. Então, gente, óculos é só em ótica, tá? Não comprem de qualquer lugar. Lente de contato também, Exato. né? É um perigo aí, porque você não tem certeza daquela qualidade, se tem toda a certificação que é necessário. O correto é passar por um exame antes de comprar uma lente de contato, porque tem todo o formato do olho. Então, tudo isso a gente tem que estar mais atento e cuidar mais da nossa visão, né, da nossa saúde ocular, tá? Outra coisa importante também, a questão de trabalho, né? Muitas pessoas trabalham e não usam óculos de proteção. Quem trabalha com alguns lugares que tem chance de voar algo no rosto, tem que usar o óculos de proteção, porque o olho ainda é o órgão que não tem como ser substituído, né?
E uma vez que você perca a sua visão, não tem mais como recuperá-la, né? Sim, sem dúvida. Tá, é o maior especialista que eu conheço nessa área de óculos de proteção, né? A gente já está no ramo de óculos de proteção há 17 anos, então a gente atende muitas indústrias. Eu também dou palestras, né? Então tem a CIPAT, que é a Semana da Saúde nas Empresas. Então eu faço palestra, oriento os funcionários sobre essa importância de conscientização deles. Que não é porque o técnico de segurança está pegando no pé ali, que ele é chato. Não, é para cuidar da saúde mesmo, né? E se proteger e você voltar para casa enxergando bem sua família, seus filhos, é isso que mais a gente deseja, né? Como que você vê o futuro do ramo óptico aí nos próximos 10 anos? Como você sempre está em contato com várias tecnologias, até de outros países. Então, conta um pouquinho para gente. Isso. Então, Shirley, eu vejo que uma grande preocupação que existe hoje do lojista é com relação ao varejo, né? A gente percebe a indústria indo para o varejo, montando ótica, né? E como vão ficar as coisas uma vez que, né, empresas muito ricas estão investindo no varejo, né? Então, o que eu tenho a dizer para o dono de ótica é que invista no negócio dele, né? Existem vários aplicativos hoje aí que nos permitem fazer uma venda melhor e que nos diferenciam da porta que está do nosso lado, né? Então, por exemplo, você tem lá o Visiolens, que você demonstra todos os campos de visão, inclusive dos concorrentes, né? Compara lente com lente e tal. Você tem lá o Hybrid, que oferece 1.728 possibilidades de desenhos distintos, né? Graças ao advento do Freeform, é possível hoje o laboratório produzir essa personalização, né? Você tem o iVision, que é uma torre mais barata do que as outras torres que tinham, mas que oferece muitos recursos também para que você possa fazer uma venda melhor, além das tomadas de medida, o visagismo, mapeamento visual e assim por diante, né? Então, tudo isso que existe de novo no mercado te ajuda a você ser diferente da porta do seu lado. E outra coisa, você tem acesso a tecnologias que anteriormente só pertenciam a grandes redes, né? Às indústrias. Então, hoje você tem tudo para que você possa se desempenhar melhor, né? Então, eu tenho um IRP bom dentro da minha loja, meu sistema me ajuda a administrar meu negócio para eu ver se eu estou tendo margem, se eu não estou, se o que eu estou vendendo está valendo a pena ou não, porque as pessoas se preocupam muito em vender. Claro, tudo depende da venda, nós somos vendedores, né? Respiramos vendas, mas a parte administrativa hoje da ótica, o pessoal peca muito, né? Então, eu digo para você que a gente tem que se preocupar mais em vender, porque vender todo mundo está vendendo. Tem grandes vendedores que montaram óticas, né? Mas qual o teu diferencial com relação a isso? Eu administro bem, eu tenho alta tecnologia no meu negócio, né? Meu sistema é bom. Eu acho que essas coisas, eu tenho uma boa mentoria, né, para poder desenvolver o meu trabalho. Eu acho que tudo isso precisa ser olhado. E assim, Sheila, a gente só vende para 50% das pessoas que precisam usar óculos. Eu tenho pesquisas em mãos que tem um mercado enorme para a gente explorar ainda aí. Então, eu vejo que, devido aos recursos que estão disponíveis para todas as óticas, a ótica independente e as redes ou cadeias independentes, ainda tem muito mercado pela frente para crescer. Mas a gente precisa se especializar, a gente precisa focar no nosso crescimento, né? Sim, sim. Eu vejo muito isso, né? E como eu faço essa mentoria, é muito importante. Por quê? Se uma pessoa que tem mais tempo de ótica do que eu, ela tá me dizendo várias coisas que eu devo fazer ou que eu não devo fazer porque ela já passou por isso, porque ela já errou, eu acho que isso é de grande valor, né? Porque se eu tô tendo essa mentoria e alguém pode me ajudar, o porquê não, né? E a gente vê que realmente as pessoas às vezes não querem investir. Não querem investir em conhecimento, não querem investir em tecnologia e acabam ficando para trás. Ou, como a gente falou, né? Os grandes estão vindo. Então, o que eu vou me diferenciar? Eu vejo também nessa questão da venda muito personalizada, né? Como eu falei, entender o cliente, entender os produtos. Às vezes a gente vê lojas que o cliente sabe mais que o vendedor, né? Então, isso é muito preocupante. Eu vejo também agora, né, que eu estou dando esses treinamentos aí para o setor óptico também. Muitas pessoas já estão trabalhando há muito tempo e não sabem tirar uma medida. Não sabe por que essa medida é importante ser tirada. Ou, eu nunca fiz isso. Isso não precisa, né? Então, se você tira uma medida errada de um óculos, você está deslocando o campo nítido e você está gerando outros problemas, né? Prisma e tudo mais, que a gente não vai entrar em detalhe agora. Mas, em vez da pessoa estar sendo ajudada, você está piorando a visão dela, né? Ou vendendo produtos que não são adequados para aquela pessoa, né? Então, esses dias, assim, eu fiquei
triste, impressionada, né, com uma vendedora de loja que também por falta de orientação ou por uma orientação errada de um representante de laboratório, aquelas lentes que têm a impulsão, né? Que Certo. tem um grau a mais na parte de baixo da lente. Então, pessoas que usam muito computador, né? Que é indicado ali a partir dos 38, ali, que também já está começando a entrar numa presbiopia. E esse vendedor falou para ela que podia vender para todo mundo, que era maravilhosa a lente. E ela vendeu para uma criança de 9 anos. Então, olha só o prejuízo que ela está causando na criança. E o pai que está lá, que está confiando no que a pessoa está falando, está achando que é o melhor para o filho. Sim. E a informação, é como você disse, ela está na internet, todos podem buscar e se deparar com um consumidor final que vem ser atendido por você e sabe mais do que você, é bem complicado, né? Então, eu acho que cada vez mais o vendedor precisa pensar em se aperfeiçoar tecnicamente, em estudos, né? Para que possa fazer vendas mais seguras, né? Vendas mais corretas. Sim. Né? E outra coisa que eu vejo muito também agora com essa mentoria que eu estou fazendo, muitas pessoas do setor vendem muito também cursos e treinamentos com a intenção de, tráfego pago, você tem que trazer um monte de gente e tudo mais, só que daí você traz aquele público e a tua loja não está preparada para isso. O teu vendedor não está preparado. Como a gente falou antes, o cálculo de despesa não está correto, a margem de lucro não está correta. Então, as pessoas vêm, de repente, são mal atendidas, vão falar mal ainda da sua loja, então vai ser pior. Ou vende, mas daí não está sendo calculado o valor correto e você está tendo prejuízo. Então, são vários outros problemas. Então, a gente tem que organizar a casa primeiro, como eu sempre falo para meus alunos, né? Vamos começar ali pela fundação, vamos erguer as paredes. E a parte de marketing vem depois, como a decoração da casa. Porque tudo já está pronto, tudo já está estruturado. Então, a loja já está preparada para receber esses clientes, né? E agora, né, estamos perto da feira da abiótica. E é uma feira, assim, que traz muitas novidades, né? Eu também vejo muitas pessoas do ramo óptico falando, eu não vou, não adianta. Mas eu digo assim, por mais que você não vá para comprar, é interessante você ir para conhecer as novidades, né? Saber o que está acontecendo no mercado, ver essas novas tecnologias. O que você acha dessas feiras do ramo óptico? Eu acho muito importante, né, Sheila? Eu agora tive recentemente na Mido, na Itália, que é uma grande feira, né? São 7 pavilhões enormes. Nossa, morro de vontade de ir. A biótica é muito grandiosa, mas realmente a Mido é espetacular, né? Então, você vai numa feira dessa, que é no início do ano, você sai com todas as tendências, você sai na frente, né, de muita gente, né, de todos os concorrentes e tal. Então, eu acho que a pessoa que não vai na feira, principalmente aqui no caso do Brasil, que nós temos o dever de participar, né, da abiótica, porque é o evento do nosso segmento, né? Eu acho que, além de ficar, assim, sem informação, desprestigia a nossa classe, né? Então, eu sou 30 anos de abiótica, né? E algumas Midos e algumas outras feiras aí, a Jorsul, eu acho que são mais de 15, 16 que eu participei. Então, e assim, é um local onde você encontra muita gente, né? Sempre um ambiente agradável, você divide experiências, Sim, né? isso eu acho que é muito gostoso, né? Você Sim. encontra não só os representantes ou vendedores ali das empresas, mas outras pessoas do ramo que, como você falou, trocar experiência eu acho que é a melhor parte. Sim, troca muito, né? Porque o pessoal gosta de dizer o que tem feito, o que tem dado certo, né? A gente tem falado aqui sobre o cliente independente, né? Então, o cliente independente quer que o outro cliente independente cresça, que isso tome corpo, se fortaleça, né? Então, o pessoal está ali pronto. A Abiótica agora com várias palestras, né? Ali, você pode estar ali participando durante o evento, né? Se dedicar ali, vou dedicar ali 2, 3 horas para ouvir. Eu acho que tudo isso agrega muito, né, Sheila? E ainda é gratuito, Sem né? dúvida. Gente, é gratuito. Você vai ter a despesa da viagem, né? Mas queira dar um passeio também, né? A gente se diverte. E as palestras, como você falou, são, assim, de grande valor. Porque, como eu falei, a gente tem que estudar, tem que se especializar. E é isso que vai fazer a diferença no dia a dia, né? Sim. Eu sou um defensor das feiras, né? Então, e um defensor do nosso ramo acima de tudo. Então, eu acho que a gente precisa prestigiar o outro, participar dos eventos, adquirir conhecimento e trazer isso para o nosso dia a dia aqui, né? Então, além do que, São Paulo pode ser aquela loucura, né, Sheila? Mas sempre tem um bom restaurante para você ir, uma boa Sim. peça de teatro.
Então vale muito a pena aí, sim, com Eu certeza. já falo, tem que fazer um combo ali, já programa ali um passeio, já conhece alguma coisa, né? Porque É, daí você tá tendo conhecimento e também tá se divertindo, né? Isso é muito importante, assim. Eu também adoro participar das feiras, realmente, todas que eu posso ir, eu vou, tanto a Jorsul quanto a Biótica. E, assim, a gente volta com outro gás, né? Porque daí você viu novidade e tal, você se empolga, né? Que às vezes a gente que tá há tantos anos, né? Ou o dono de ótica que ainda fica o tempo todo ali dentro da loja, todo dia a mesma coisa, acaba caindo naquela rotina também, né? sim, não. Tem muita tendência, né? Aquele setor de design, de armação, eu adoro aquilo, né? Você vai ali, cada um tem uma característica, um jeito de produzir, impressiona muito, assim, né? E, pô, você está lançando uma máquina nova, né? Que a gente quer de laboratório. Imagine o meu concorrente ir lá e ver essa Uhum. máquina antes que eu. Não, tem que estar todo mundo junto vendo Sim, ali, e todo mundo, na hora certa, investir nessas novidades, né? isso é verdade, assim. Então, gente, vão, participem das feiras, porque vai ser muito importante, tá? É, outra questão, voltando ali pro que a gente estava falando, né? De tá abrindo muitas lojas, né? Muitas óticas. O que que você pensa sobre isso, assim, também, essa pulverização que aconteceu? Por mais que a gente falou, né? A gente tem uma grande fatia ainda de clientes que não estão usando óculos e que precisariam. Mas, assim, eu achei que pulverizou demais e, como eu falei, a pessoa está desesperada e está baixando o preço, está vendendo. Isso eu acho que atrapalha um pouco o ramo, né? Sim. Eu vejo o seguinte, sabe, Shirley, o que a pessoa que quer abrir um negócio, seja de ótica ou qualquer outro negócio, ela tem que pensar o seguinte: eu estou preparado no sentido de gestão do meu negócio, né? Porque eu vou te dar um exemplo claro aqui, né? Quando eu trabalhava para a indústria, eu era um gerente, mas eu não trabalhava com produção. Quando você abre um laboratório, você percebe que tem muitas coisas que você tem que aprender a mais do que você sabia, né? Talvez por você ter um ótimo desempenho, você pensa assim, eu já sei tudo. Não. Tive que, no meio do caminho, me aperfeiçoar em muita coisa para poder chegar onde eu cheguei hoje, né? E é a mesma coisa um vendedor que está ali no balcão e tal. Fala, estou cansado disso aqui, vou lá e vou abrir a minha porta. Mas eu estou preparado para isso? Eu sei administrar o meu negócio, né? Eu fiz um estudo de mercado da região onde eu estou atuando para ver se vale a pena. Eu tenho condições realmente de tirar cliente, ou esse mercado tem cliente suficiente para sustentar uma porta do lado da outra, né? Então, tudo isso são coisas a se avaliar antes de fazer investimento, porque é muito triste. A gente vê ótica abrindo, mas vê ótica fechando todos os dias também, né? Então, isso por uma falta de preparo, né, de gestão, principalmente, e também por falta de estudo de mercado. Então, eu acho que para você fazer isso, você tem que estar muito certo do que você está fazendo, né? Aí o cara pensa assim, pô, mas agora eu abro uma página no meu Instagram e divulgo lá e as coisas vão dar certo. Não, não é bem assim, né? Tráfego pago que você falou é uma coisa muito importante, funciona muito bem. Porém, a estratégia em cima do tráfego pago que é uma coisa que você precisa de muito estudo para desenvolver. Tem pessoas que estudam anos, fazem faculdade para lidar com isso e ainda assim não sabem tudo, né? Então, eu acho que falta um pouco de conhecimento até das pessoas porque vão abrir uma ótica, né? Sim, sim. Até na época da pandemia, né, eu vi muitas pessoas orientando assim: "Ah, é só você ter um site que você vai vender". E não é assim, né? É como você falou, tem toda uma estrutura por trás. Você está concorrendo com empresas gigantescas, né? Porque daí já sai até fora dos concorrentes iguais, né, que são do ramo óptico, né? Mas grandes lojas e assim, de vários estudos, de 1.000 pessoas que entram na página, uma compra. Então, é um número muito grande de pessoas que você tem que atingir para fazer uma venda. Então, realmente não é só abrir uma página, ou só criar uma rede social, ou só alimentar essa rede social, né? Existem todas as estratégias que, se você não tem condição de contratar alguém para fazer, você vai ter que estudar sobre isso, né? E a gente vê que muitas pessoas também não estão dispostas a isso. Não querem estudar, mas também não têm condição de contratar, e aí fica naquela ali, não sabe o que fazer, né? Então, assim, é muito triste também, né? Como você falou, às vezes abre e fecha, né? E logo, né? Às vezes a pessoa fica ali 2, 3 meses e já fecha. É, Então, não tem lógica nenhuma isso, né? é.
Um caminho bom, né, Sheila? É procurar uma mentoria nessa área. Isso! Olha, venham falar comigo que eu Isso, ajudo vocês. exatamente, para saber se o tiro que a gente está dando é o certeiro, É, realmente, né? nessa parte, assim, eu fico muito feliz de eu ter conseguido evoluir, né? Porque quando eu comecei há 17 anos atrás, né, que eu tinha 20 anos, eu comecei com R$ 7.000. Meu pai vendeu uma Kombi e eu fui lá e meti a cara e falei, não, não tinha... Assim, ó, fiz tudo errado quanto à parte administrativa, a gente tá falando disso, né? Não tinha capital de giro, né? Tinha só o meu conhecimento. Mas, com tudo que eu batalhei, eu consegui, né? Então, Uhum. estou, né, me sustentando no mercado aí com tantos desafios que a gente falou, né? Teve a pandemia, que foi o maior desafio, que eu acho, assim, que foi para todos os ramos, né? Mas antes disso, a gente sempre passa por altos e baixos, né? Queda de vendas. Então, é difícil, né? Essa parte da equipe também, né? Que a gente falou antes. Às vezes você está ali, está tentando estruturar, daí a pessoa não dá certo, aí tem que desligar, contratar outro, começa tudo de novo aquele processo, né? Então, quanto a isso também, era uma dor que eu tinha muito, né? Na loja. Contratar a pessoa, treinar, treinar, treinar. E às vezes, por a parte comportamental, você não poderia ficar com a pessoa. Ou às vezes a comportamental dava certo, mas a pessoa não desenvolvia na venda. Então a gente sabe que é difícil achar uma pessoa 100%, mas tem que ter um meio termo. Então, o que eu fiz com isso? Eu já estava perdendo muito tempo treinando, treinando, treinando. Eu comecei a gravar os vídeos explicando o que era cada coisa, o que era miopia, hipermetropia, como que vê uma receita, como que tira uma medida. E aí começou a surgir essa ideia, né? Mas eu estou fazendo aqui para mim, eu posso compartilhar com as outras pessoas isso também. E muitos eventos que eu participo, até de outros ramos, o pessoal vem pedir muita dica para mim. Ah, está acontecendo isso na minha empresa, não sei se já passou por isso, não sei o que eu faço. Aí eu pensei, não, eu vou ir para o ramo digital, então, com a parte de mentoria. Então, essa parte de treinamentos, de curso, tá ali, tá fácil, né? Então, se você não quer estudar para passar para o seu vendedor, adquira, né, esses cursos, esses treinamentos, essas mentorias, para passar para o seu vendedor, porque daí ele vai estar mais seguro, né, do que ele está falando, o que ele está explicando, né? Quando eu entrei, eu lembro nitidamente na ótica, primeira ótica, eu falei assim para o proprietário: por que tem tanta lente aqui na tabela? O que significa cada uma? Ele falou: é tudo igual, é só para encher linguiça. Deixa o pessoal que é especialista em software ouvir isso, eles vão chorar, vão ficar depressivos. E a gente sabe que não é assim, né, William? Meu Deus do Para céu. você desenvolver um desenho de multifocal, é uma coisa que requer, assim, primeiro, muito empenho, muito tempo. Então, é uma coisa caríssima para você conseguir chegar em uma novidade nos dias de hoje, né? Hoje, a gente já tem lentes mais econômicas com desenhos de multifocal muito interessante. O consumidor final ganha com isso e a gente se preocupa menos, né, Shirley? Porque você tem todo ali uma tecnologia por trás para te ajudar a agradar o teu cliente. Mas realmente precisa de ter aí essa atenção especial em cima disso. Né? Sim, sim. E é como a gente falou anteriormente, né? Se você entende o produto, você sabe conversar com o seu cliente, entender, né, o que ele precisa e oferecer aquela lente específica para a situação dele, né? Eu vejo que hoje, né, como a tecnologia evoluiu muito, existem muitas opções de lente e já direcionada para aquelas situações, né? Como a gente falou antes, essas lentes desenvolvidas para quem fica muito tempo no computador, para um jovem presbita. Então, assim, tem o controle da miopia, que não é que para todo mundo que eu vou vender, não é assim. Sim. Então, tem que ter um acompanhamento, né? A criança, principalmente, tem que estar fazendo o acompanhamento. E nesse acompanhamento vai ser visto que realmente a miopia está evoluindo muito, com muita rapidez, vai ter todo um histórico. Aí vai ser aconselhável. Porque eu vejo também que muita ótica está falando assim, agora pode vender sem receita, então vou vender para todo mundo. E não é assim, gente. Vocês têm que ter consciência que, como eu falei antes, que vocês estão lidando com a saúde das pessoas. Então, não é só vender, não é só ter lucro, é se preocupar o que você está fazendo. Se você está ajudando realmente essa pessoa ou você está prejudicando ela, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O que não pode é você vender uma lente funcional para uma criança de 5 anos de idade e nem vender uma lente de controle de miopia para um adulto que não vai adiantar. Né? Então, informação é tudo, realmente. Né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente consegue, né, ver que a gente precisa sempre estar atento a essas novas informações, novas tecnologias, o que está acontecendo no mercado. Né? Hoje também a gente tem acesso
as redes sociais das empresas, né, para a gente ver esses lançamentos, ver essas novas tecnologias. Então, como a gente falou antes, se não pode ir na feira, né, às vezes realmente está numa situação financeira difícil, mas acompanha pela internet. Sim. Até vou dar mais uma palhinha para você sobre a lente IA, né? Uhum. Então, tudo que a gente tinha até hoje, apesar de alta personalização, eram pré-definidos, né? Então, por exemplo, assim, o Hybrid tem 1.728 desenhos, mas era 12 campos de longe, 12 campos intermediários e 12 campos de perto. Então, você tinha desenhos pré-definidos e nessa variação você tinha 1.728 desenhos. A lente IA, não, você vai fazer um mapeamento visual, vão ser colocados alguns cenários para você, em 5 cenários, você lendo, você numa praia, você dirigindo, enfim. E, de acordo com o comportamento, se você movimenta mais o pescoço ou os olhos, vai ser gerado um desenho específico para você. E aí já não é baseado mais em 12 campos de longe, né? Ele é baseado no que você movimenta mesmo, né? Infinito. Isso, exatamente. Então, é uma alta tecnologia, é algo bem interessante mesmo que está vindo aí. Eu acho que agora é mais uma mudança no mercado aí, viu? Sim, e assim, comparando ela com a tecnologia que vocês já têm da híbrida, o que você acha? Então, eu acho que o híbrido, se você comparar com as lentes que existiam até então, né, a gente trabalhava com 9 desenhos de multifocal, né, cada fabricante, né, ela é um grande avanço, né, porque, poxa, imagine que primeiro eu tinha uma camisa no tamanho PMG, né, depois eu passei a ter ela no PP, PM, PG, quer dizer, uma variação maior, né, depois eu passei ela a ter no meu tamanho, né, que seria lá o tamanho de 1 a 55 e tal. Agora não, né? Eu vou ter de acordo com o meu DNA um produto específico. Então, eu acho que ela ainda o híbrido é muito bom e com certeza se o consumidor puder comprar essa lente, que começa de custos até mais acessíveis, apesar de ser altamente tecnológica, a IA, ela vem realmente para revolucionar porque é o seu DNA, é o seu comportamento, é como você vive o seu dia a dia. Sim, é uma lente realmente feita sob medida, né? Como você se estuda a roupa, é você ir lá na costureira, no alfaiate, fazer exatamente para você, fazer todos os ajustes para você. Então, realmente, as lentes personalizadas hoje, assim, causam uma diferença no dia a dia da pessoa. Como você falou, é movimento do olho, é movimento da cabeça, não tem mais aquela padronização que o cliente tinha que se adaptar à lente, Isso. né? Hoje é a lente que se adapta ao cliente. Então, isso a gente fica muito feliz, né, que tem essa nova tecnologia agora no E ela mercado. vai ser construída na hora, sabe? Você vai ver ela ali Uhum. no aviso sendo construída, como vai ficar o seu campo de visão, qual é a tua movimentação, é muito fantástico, né? Nossa. Tem gente que não precisa, né? Sua casa é Uhum. sempre tamanho P, né? Então tá tudo bem. Ainda bem, né? Espero que continue assim. E o que eu vejo também, assim, dos tratamentos, né? Você tem alguma ideia, assim, se vai surgir algum tratamento novo para as lentes, ou por enquanto mantém os mesmos? Então, Shirley, no meu ponto de vista, a gente tem materiais suficientes hoje no mercado e temos tratamentos antirreflexos também que atendem bem o nosso consumidor. Existem tratamentos que estão surgindo agora, por exemplo, nós já começamos a trabalhar aqui no laboratório UpLab, né, tem algum tempo, com a tecnologia de rebaixamento de borda, né, os blends, o Team Edge que nós temos ali, e agora nós vamos colocar isso no nosso dia a dia, assim, com uma frequência muito maior e buscando sempre entregar a lente mais fina do mercado. Por quê? Porque eu tive lá, como eu te disse, na Mido, e esse meu fornecedor de desenhos de lente, que mora em Roma, né, que reside em Roma, ele criou um tratamento, né, em freeform que você consegue diminuir a espessura da lente em cerca de 20%. Nossa, com o tratamento? E aí o que a gente fez? Há uns anos atrás, ainda trabalhando em outra empresa, a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente identificou que a primeira coisa que o cliente compra, pasme você, é a espessura da lente, né? Uhum. Principalmente aqueles que têm o grau um pouco mais alto, né? Sim. A gente vende qualidade, lógico, a gente vende qualidade em primeiro lugar, mas ele está preocupado muito com a estética dele, realmente, porque sofre com óculos, às vezes uma venda errada no passado que Uhum. causou essa sensação nele, né? Então, agora, o nosso objetivo é mandar para a loja, e a gente tem visto o nosso Instagram, o pessoal repostando ali sempre, olha a espessura que ficou a lente do UpLab, né? Porque a gente vai trabalhar realmente em cima de espessura muito daqui para frente. Sim, sim. Eu vejo que realmente as pessoas se preocupam muito com a questão estética, né? Então, em alguns países, não, né? Alguns países as pessoas não se importam Não, com a estética e se importam com qualidade de visão. Então, você vê pessoas com lentes mais espessas, mas que têm uma melhor qualidade de visão, né? isso. E quando necessário, né, Shirley, não tem o que fazer, né? Por exemplo, a gente já chegou a produzir lentes ali de
menos 27 Nossa. graus, né? Então, o que um paciente desse quer? Enxergar. Ele já não está preocupado com a estética porque não vai conseguir resolver, né? Mas, enfim, mesmo assim, a gente fez tudo que era possível no melhor material, com a melhor espessura. E quando é um caso desse, eu digo para você assim, a loja vendeu um 1.67. Se chegar até mim e eu ver que a melhor coisa para ele é uma 174, não importa, eu vou fazer porque eu quero ver esse cliente o melhor satisfeito, possível. né? Nossa, Exatamente. isso é muito importante, né? Eu acho que realmente a gente tem que se preocupar mesmo com essa satisfação, né, do nosso cliente. Então, eu vejo que vocês, como laboratório, estão muito preocupados com o seu cliente, que é a ótica, e a gente, como ótica, está muito preocupado com o nosso cliente, né? Então, na loja, a gente faz toda uma conferência, quando os óculos chegam, eu vejo isso, que ninguém faz isso, né? Eu já trabalhei em outras óticas, né? Como estou fazendo essa parte da consultoria agora. Ninguém confere nada, ninguém vê nada, pega do malote que chegou, às vezes na frente do cliente, coloca no estojo, entrega, né? E a gente sabe, assim, que todo mundo é ser humano, que pode ter erros também. Então, tem que ver se realmente veio a dioptria que foi pedida, se está tudo certo com o tratamento, se não foi trocada a armação, se não aconteceu algum problema, né? Então, eu acho que essa preocupação com o cliente é importante. Sim, a gente tem um setor de qualidade dentro do UpLab. Então, assim, no estoque confere, na entrada da surfaçagem confere, na saída confere, na entrada do AR, na saída do AR, na entrada da montagem, tudo. Na expedição se confere tudo novamente, né? Então, por quê? Porque a gente não quer que dê errado, né? A gente tem essa preocupação, né? Só que o ser humano é falho. Então, o interessante é isso, chegar na ótica, se conferir de novo para ver se tudo que o laboratório fez está certo, Sim. antes de chegar no cliente final. Porque a gente entende, né? O volume que vocês têm de clientes e de produtos, né? Então, pode acontecer, sendo eu como ótica, que não tem um volume tão grande, então é mais fácil eu revisar, eu conferir novamente, né? Então, essa parte, né, para quem está escutando que é dono de ótica, é muito importante você fazer essa conferência a hora que chega os óculos do laboratório, para ver se realmente está tudo ok, da forma que o seu cliente precisa, né? Então, e é muito chato você tirar do malote na frente do cliente e arrumar na hora, assim. Então, não causa, assim, uma boa impressão. O cliente não vai se sentir especial. Então, eu vejo também que os detalhes, sabe, fazem muita diferença. Então, é um cheirinho da loja especial, um cheirinho que você põe na sacola, é um mimo, alguma coisa assim, que o cliente fica tão feliz com isso, né? Faz toda a diferença. Sim, uma balinha a Aham. mais já causa toda uma diferença, né? Quer dizer, você mostrar para ele que você está se importando com ele, né? Isso Sim, causa um grande esse diferencial. carinho, né, essa atenção, assim, nossa, é muito gratificante tudo isso, assim, que eu vejo no dia a dia, os clientes elogiando, como você falou, que a lente chegou, ai, tá linda a minha lente, nossa, nem esperava que ia ficar assim, né, com essa espessura, ou nossa, tá muito transparente, então a gente fica tão feliz que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, né? Todo mundo que entra ali na empresa, Shirley, percebe muito rápido que o principal valor da empresa é o foco no cliente, né? Então, eu tenho funcionários que às vezes eu converso, falam como essa energia de pensar no cliente aqui dentro é intensa, né? E é mesmo, porque eu sempre fui assim, em toda a minha trajetória, em tudo que eu trabalhei, a minha preocupação é ver a Shirley como proprietária de ótica sorrindo, como mentora falando bem do meu trabalho, né? Então, a nossa preocupação, o nosso objetivo é sempre foco no cliente. Sim, sim, gente. Então tem que se preocupar muito com isso, tá? Não é só vender, tem que se preocupar com o cliente, tem que se preocupar com o produto final também. E agora a gente já está encaminhando aí para o nosso finalzinho, né, William? Então eu queria que você também deixasse uma mensagem aí para o pessoal, o que você acha, assim, que poderia dar um incentivo também, ou algum pensamento seu que você acha importante compartilhar. Olha, o que eu tenho para dizer para o dono de loja, primeiro assim, na questão comercial mesmo, né? Avaliem se você está vendendo um produto de qualidade e não uma marca, né? Então, o principal ponto do teu negócio é ele gerar lucro, valor, para que você possa pagar bem o seu funcionário, pagar os seus impostos em dia e fazer com que isso gere também uma vida melhor para você. Então, avalie se o que você está comercializando dentro da sua loja, desde a lente, é claro, até a armação, tudo que você tem feito, está valendo a pena para o teu negócio, né? Porque muita gente acaba não dando certo, como a gente comentou, porque não presta atenção nesse ponto, e é muito triste para mim, como fornecedor,
ver um cliente não dando certo. Então, é como eu disse, eu sempre estou lá na loja, eu não estou lá para divulgar o meu produto, eu estou preocupado se as coisas estão dando certo para esse meu cliente, né? Então, eu acho que olhar para a margem é uma coisa importantíssima no dia de hoje, olhar se o teu sistema de gestão é bom, se você está tendo dificuldade, procure uma mentoria, procure instrução para que o seu negócio dê certo, tá? Que esse é o ponto principal. E, além de tudo isso, né, procurar investir um pouco mais no digital, seja no marketing que você faz para a tua loja, porque quem está fora disso também está sujeito a perder mercado, seja na forma de vender, né, que você está utilizando ali, se você está com as ferramentas adequadas, se você está se colocando à frente. Isso hoje é acessível, gente, é fácil você poder ter isso dentro da sua loja, né? E digo para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço, eu sou uma pessoa realizada com o que eu conquistei até hoje. E a minha enorme e eterna gratidão a você que confia no meu trabalho, que esteve comigo no momento de dificuldade, porque a gente sabe que passou por muitas coisas, como a Shirley falou aqui, foi pandemia e outras situações também que me dificultaram muito a minha caminhada, e eu estou aqui firme, trabalhando. Por quê? Porque eu olhei para tudo isso. Eu pensei, eu não posso continuar como eu estou, eu tenho que fazer diferente. E fazendo a diferença, a gente está aqui até hoje. Obrigado pela oportunidade, Shirley. Obrigada a você, foi um prazer conversar aqui com o William, né? Então, todo mundo que está escutando, eu agradeço, né? Espero que a gente tenha contribuído, né? Tenha trazido novas ideias, novos insights. Quem é consumidor final também que está escutando, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí sobre o ramo óptico. E eu agradeço muito aqui em nome do podcast Lentes e História.